Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra de hoje. Cassiano Ricardo dá nome à avenida, colégio e até a Biblioteca Municipal aqui em São José dos Campos. Jornalista por formação, dedicou parte de sua vida e ganhou destaque com suas poesias, chegando a conquistar um lugar na Academia Brasileira de Letras. Mas quem foi este poeta, tão lembrado e homenageado por nossa cidade? Quem conversa com a gente para contar um pouco dessa história é um jornalista que tem dedicado parte do seu tempo para estudar a vida e as obras de Cassiano Ricardo. Com a palavra, Júlio Ottoboni. Quem foi Cassiano Ricardo? É uma das figuras mais complexas da literatura brasileira e infelizmente, também uma das mais esquecidas, né? Ele tem uma obra literária de extrema importância dentro do modernismo brasileiro e desse modernismo de 22, e ele vem até a morte dele em 74, né? Ele vem produzindo. Inclusive o último livro, né, o Desistência, que a gente conseguiu localizar aí no espólio, que foi entregue para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? É um livro, inclusive, de um teor de complexidade bem alto. Como foi a vida de Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos? Cassiano vem de uma família abastada, uma família rica, né? Ele vem de uma oligarquia cafeira. Essa história que São José não produziu café, não produziu nas proporções que se produzia no Baixo Vale do Paraíba, né, nas divisas com o Rio de Janeiro, mas se produziu sim, e tinha gente aqui com uma concentração de riqueza alta. Ele provém de duas famílias, que aí eu estudando tem evidência bem forte também, que o casamento do pai e da mãe é um casamento entre primos, tá? E a Minervina era prima do marido dela, tá? E então ele é criado já com um requinte, né, e com acesso a informações que a maioria não recebia. Quais são as contribuições da família de Cassiano Ricardo para a cidade de São José dos Campos? A família do Cassiano Ricardo foi bem ativa, né? Tanto no cenário político aqui em São José dos Campos, inclusive participando da Câmara. O avô dele foi presidente da Câmara, né? Você tem primos tanto do pai quanto da mãe sendo vereadores, né? E também na área econômica, né? Eles tinham estabelecimentos comerciais, eles comercializavam café, entre outros produtos, né, que eles produziam numa fazenda que eles tinham aqui na Vargem Grande. Que influência teve a família de Cassiano Ricardo na sua carreira como jornalista e na construção de suas obras literárias? Na literatura, ele tem um personagem-chave para o Cassiano Ricardo, que é o Manuelzinho Ricardo, que é o tio dele e que é farmacêutico. Inclusive tinha a farmácia aqui na Rua 15 de Novembro, né? O Manuelzinho Ricardo é uma figura importante para o próprio Cassiano e tutela o Cassiano e leva o Cassiano a fazer os primeiros poemas dentro do parnasianismo. Ele era um poeta, o Manuel Ricardo era um poeta parnasiano, foi um abolicionista. Então, você tem esse aspecto. E depois, a primeira atividade do Cassiano Ricardo, acadêmica, né, a vida acadêmica dele, né, que ele vai entrar na Faculdade de Direito em São Paulo e termina no Rio de Janeiro, porque essa faculdade acaba sofrendo uma intervenção, tá? Mas
tanto ele e o irmão dele, mais novo, Aristides, né, que se formou como médico, eles têm já uma orientação dessa elite, né, que você tinha que fazer o direito, ou ser médico, tal, você tinha que assumir, buscar altos postos, tal. Foram coisas que ambos fizeram. E o Cassiano, por uma tendência, eu acho que muito influenciada pelo esse tio dele, que era farmacêutico, né? O Cassiano não fica só na questão das letras, ele ingressa pelo jornalismo e é um jornalista brilhante. Ele, junto com o Menor Del Pique, eles criam vários projetos de revista. O Cassiano vai para o Rio de Janeiro depois, na época já do Estado Novo, ser editor-chefe do jornal Amanhã, né? E ele tem uma trajetória bem significativa dentro do jornalismo nacional, né? Ele tenta advogar, inclusive a primeira vez aqui em São José dos Campos, em 1917, assim que ele se forma, não consegue montar a banca dele aqui, a cidade é muito pequena, né? Muito tímida, inclusive para os anseios do Cassiano, e aí o cunhado dele, que era casado então com a irmã, que é a Wanda, que vem logo em seguida do Cassiano, eles tentam, que era também advogado, tentaram montar uma banca em São Paulo, também não estava dando nada, e eles foram para Vacaria, no Rio Grande do Sul. Lá ele advoga um período, até ele retornar aqui para São Paulo, e quando ele chega em São Paulo, a coisa já está na efervescência da semana de 22, né? São Paulo também tem a Revolução Esquecida, né? Que em 1924, São Paulo é bombardeada, tal. Você tem, assim, milhares de pessoas feridas, mortas, tal. E isso daí influencia diretamente o Cassiano Ricardo, principalmente na obra Martim Sererê. Isso daí carece, inclusive, de maiores estudos. Mas é algo que você consegue contextualizar facilmente vendo o Martim Sererê, que ele reescreve Martim Sererê pelo menos 4 a 5 vezes, desde a primeira a publicação, que não é em 1928, ele trata ela como sendo uma obra de 1928, mas ela é um pouco anterior a isso. Como foi a atuação de Cassiano Ricardo nos folhetins durante a sua adolescência? Qual a importância dos seus artigos para a sociedade local na época? Esses folhetins, né, esses pequenos jornais que se faziam em escola eram comuns, eram bem comuns na época e muitas vezes até estimulado por professores, né? E aí ele conta, dentro da passagem no livro Viagem um Tempo no Espaço, que é uma autobiografia dele, ele conta que ele e o Aristides fizeram um jornalzinho chamado O Ideal, né, e que era apócrifo, mas era mais uma coisa de menino, né, uma coisa de moleque. Não vejo isso assim como uma peça fundamental na constituição ou do jornalista Cassiano Ricardo ou do literato Cassiano Ricardo, né? Era mais ali uma forma de se expressar. O que motivou Cassiano Ricardo a publicar seu primeiro livro de poesias aos 16 anos? Foi o Manuel Ricardo responsável por isso. É um livro parnasiano, né? E até trouxe uma cópia aí da Frauta de Pan, né, que está dentro desses livros parnasianos. São poucos, viu? São bem poucos, são livros, não são livros encorpados, com poucos poemas e tal. Mas era ali os primeiros passos para um Cassiano ainda jovem. Qual a diferença do livro Dentro da Noite para o restante das obras? O livro de ruptura, né, do parnasiano
para o movimento moderno, que você já vê o Cassiano com uma linguagem mais solta, né? não se prendendo tanto ao movimento parnasiano, que fica enaltecendo as figuras míticas da Grécia Antiga, tal, é A Mentirosa dos Olhos Verdes. A Mentirosa dos Olhos Verdes ele faz em homenagem à primeira esposa dele, a Alice, que era uma ruiva de olhos verdes e que vai falecer com 28 anos de idade, deixando 2 filhos. E ali você nota uma ruptura mesmo. O Cassiano começando a se libertar do movimento parnasiano e ingressando, né, ou se preparando para escrever Borrões de Verde e Amarelo, né? Existe uma característica marcante ou algum tema recorrente nos poemas de Cassiano Ricardo? A gente precisa pegar o Cassiano em 2 fases. Essa primeira fase, e aí a gente tem que meio que não esquecer, mas colocar um pouco de lado essa fase parnasiana, que aquilo ali era mais eu entendo mais como um ensaio, né, um prelúdio para ele ingressar no movimento moderno, ou seja, ele estava se aquecendo, amadurecendo como escritor. E então, quando ele entra com Borrões Verde e Amarelo, né, Vamos Caçar Papagaios, o próprio Martim Sererê, você tem um conjunto de obras que acabam ali no comecinho da década de 30, né, que é uma visão de um Cassiano ainda bucólico, ainda provinciano em diversos aspectos, tá buscando um nacionalismo que fica muito acentuado na obra do Cassiano nessa primeira fase, né, é de um nacionalismo muito grande, e aí as pessoas que acabam estudando o Cassiano Ricardo se prendem também muito a isso, né? Mas essa não é a fase mais importante do Cassiano. Essa fase onde se produz o Martim Sererê, que é a obra que acaba conduzindo ele para a Academia Brasileira de Letras. E aí tem uma coisa interessante. O Cassiano para por uma década de escrever. Quando ele ingressa na Academia Brasileira de Letras, na vaga do Paulo Setúbal, que morou aqui em São José dos Campos, escreveu boa parte das obras dele aqui em São José, porque ele foi tuberculoso. E era uma pessoa que tinha um contato muito próximo com o Cassiano e já tinha indicado o Cassiano para ingressar na Academia Brasileira de Letras, né? Não que isso fosse assim, de suma importância para a obra do Cassiano, porque a obra do Cassiano já era bem robusta, já era bem reconhecida, né? E que se fosse fundamental, a gente teria o Monteiro Lobato também na Academia Brasileira de Letras. Ele não tem, né? A gente teria o Ferreira Goulart muito antes do que ele ingressou, né? Mas é um marco. Então, o que você vai ter é um gap, né? E ele voltando lá para os anos depois, os anos 30, passa praticamente ainda uma parte dos anos 40 sem escrever. Então, ali ele está, nesse período, focado nos ensaios sociológicos, antropológicos. Ele está estudando o Brasil com uma atividade jornalística muito intensa, realmente muito intensa nesse período, tá? E ele... Aí, nessa segunda fase, ele entra com um livro que é espetacular, que é aclamado por todo mundo e que muita gente imagina que venha a ser o Sobreviventes, o Jeremias Sem Chorar, que é um livro também espetacular, um livro que ganhou o Prêmio Jabuti e tal, mas o livro mesmo dele, o grande marco, é Um Dia Depois do Outro, né? Que aí, inclusive, o Oswald de Andrade pega esse livro, lê, fica encantado com o livro e cunha a seguinte frase, né? Numa entrevista que ele deu, ele fala: se o Brasil tem um poeta, esse poeta se chama Cassiano Ricardo. O Cassiano Ricardo é o poeta do Brasil. Aí o Cassiano fica conhecido como o poeta do Brasil.
Qual a importância da obra Martim Sererê para a literatura moderna? Eu entendo o Martim Sererê como o primeiro épico brasileiro, né? Como você tem os Lusíadas de Camões, né? Que você vem contando a saga da formação do povo brasileiro. E para mim é uma obra fundamental, tanto que não só para mim, como para a academia, para quem estuda, e o que mantém ainda a obra do Cassiano sendo editada, né, o Martim Sererê. Mas, veja bem, é uma visão paulista, né, é uma visão que parte de São Paulo para olhar o resto do Brasil. Tá? Então, você tem, por exemplo, a figura do bandeirante, né, é muito ressaltada dentro desse livro, né, apesar do Cassiano ir fazendo uma composição com personagens folclóricos tal, e até com o próprio migrante que vem para as lavouras de café, mas você vê uma visão, inclusive, muito vale paraibana nessa obra, né? Mas eu entendo ela como sendo, não teve nada ainda que superasse o Martim Sererê em termos de épico, né? De contar a formação da história do povo brasileiro em verso. Ele é realmente um livro não só importante sobre esse aspecto, como um livro muito bem escrito, né? Um livro que foi muito bem cuidado pelo Cassiano Ricardo, que reescreveu esse livro diversas vezes. E aí vale essa questão, né? De conseguir compreender o contexto da época. São Paulo já tinha sido atacado em 24 de uma maneira brutal, né? Num desses levantes contra o governo federal, e depois você tem o Martim Sererê sendo utilizado em 1932, né, como outras obras, né, incluindo o próprio Menotti, que era muito amigo do Cassiano Ricardo. Então, é um livro que tem uma importância também histórica, não só literária, né? Ele faz parte de um contexto político e econômico de uma fase do país muito importante, principalmente São Paulo, né? Qual a contribuição de Cassiano Ricardo para a cultura de São José dos Campos? É uma questão interessante. Já foi bem maior. Então, se você pegar em 67, quando é instituído por lei a Semana Cassiano Ricardo, e que ele vem e participa, e ainda quando ele tem saúde, né? E até o falecimento do Cassiano em 74, você vê que a cidade tem uma pujança em termos culturais muito grande. A influência do próprio Cassiano e a figura dele em pessoa física vindo, né, e aí derrubando mitos e criando mitos, né, que isso daí é meio que inerente a essas figuras que são muito aclamadas, né, são muito cultuadas. É bem grande nesse período e depois vai se enfraquecendo ao longo do tempo, até os dias atuais. Como foi a atuação de Cassiano Ricardo na Academia Brasileira de Letras? Ele começa de uma maneira polêmica, né? O Cassiano, ele é o primeiro a defender o ingresso da mulher na Academia Brasileira de Letras, e ele participa de uma comissão que cria um concurso, e esse concurso aceita até então textos de mulheres, e ele faz uma defesa, ele escolhe um poema da Cecília Meirelles, e ele defende isso daí, inclusive contra alguns colegas que
de academia, tal, que não aceitavam só o fato de ser mulher, tá, de estar escrevendo. E o Cassiano chegou aí armado. Ele sofreu uma série de insultos de um dos acadêmicos, que é aí que eu falo para você que o peso da Academia Brasileira de Letras para as letras, para a literatura, é extremamente relativo. Depende do ângulo que você olha. Tá? Era um médico de Minas Gerais que tinha obras somente na área de medicina, tinha 2, 3 livros na área de medicina, e começa a insultar o Cassiano e a Cecília Meirelles. E o Cassiano vai armado e ele falou que se ele fosse insultado, ele iria resolver aquilo na bala. Isso daí está descrito no livro do escritor Fernando Jorge, Academia do Fardão e da Confusão. Aí tem totalmente descrito isso, mas também tá nos anais da Academia Brasileira de Letras. Ele contesta a letra do hino nacional brasileiro, que ele achava uma letra horrorosa, mal feita. O Cassiano prega também a questão de uma língua brasileira, de um português brasileiro, que hoje a gente vê que é verdade. A gente tem um português que é mesclado com espanhol, né? E é um português característico nosso, inclusive com pronúncia nossa, com influência do próprio italiano, com influência do espanhol, de outras vertentes latinas, inclusive hoje até com influência do próprio inglês. Né? E então é um Cassiano bem ativo, tá? Bem ativo, participava das reuniões, e lá no Rio de Janeiro, quando ele estava lá, o grande amigo dele, o grande companheiro dele era o Manuel Bandeira, né? E aqui em São Paulo era o Menotti, deu pique, eles se verem todo dia o Cassiano, o Menotti passava na casa do Cassiano, eles iam tomar café, tal, ficavam conversando. Então se falava muito sobre literatura. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Quais são as principais homenagens que a cidade de São José dos Campos já fez a Cassiano Ricardo? Eu acho que a principal é a Semana Cassiano Ricardo, né? Muito judiada, né? Diga-se de passagem. Precisava, inclusive, de uma lei nova, reestruturando toda a questão da semana. Né? Uma lei, ela é um artigo e um parágrafo só. Ela tinha que ser reestruturada urgentemente, para a gente não perder por completo a história do Cassiano Ricardo, a importância do Cassiano Ricardo. Eu acho que depois tem a medalha Cassiano Ricardo, que é uma das maiores honrarias da cidade. E tem essa questão de ter o nome de uma avenida, ser o nome de uma praça, tal, mas ser esvaziado pela falta de conhecimento da obra, né? Se fala muito do Cassiano e se sabe muito pouco do Cassiano Ricardo. Então, ele é o famoso ilustre desconhecido, né? Eu até tentei, e creio que eu tenha conseguido romper com o mito que se criaram, até para justificar a inação da cidade, né? Que ele não gostava de São José dos Campos. Aí, no discurso que ele faz na Constituição da Semana Cassiano Ricardo, que estava dentro das festividades do bicentenário, né? Ele faz na Câmara Municipal de São José dos Campos, e, na verdade, que foi no encontro que teve no Tênis Clube, uma sessão extraordinária que foi dentro do Tênis Clube, que ele fala, né, que eu sou poeta porque nasci em São José, e ele fala que também na obra dele, em toda a obra dele, sempre havia uma menção sobre São José dos Campos. Como era a relação de Cassiano Ricardo com a cidade de São José dos Campos?
Ele tinha família aqui, ele vinha para cá, a maioria das vezes de maneira anônima, né, e ficava hospedado na casa dos parentes dele, principalmente os parentes dele ligados à mãe. E ele teve um primo dele, que era o Napoleão Monteiro, que foi dono do Correio Joseense, foi um jornalista que ele tinha uma proximidade maior. E o Cassiano, ele tem uma passagem que é interessante até para se explicar. O Menotti Del Pique saiu candidato a deputado por São Paulo e insistiu com o Cassiano e foi eleito, inclusive, que o Cassiano fizesse o mesmo. E o Cassiano falou, só faria isso se fosse por São José dos Campos, né, sendo candidato por São José dos Campos. Na época, quem mandava na política local era o coronel João Cursino, que sequer era de São José dos Campos. Tá? Estava de passagem aqui, ele que mandava. E ele recusa o ingresso do Cassiano dentro do partido e saindo como candidato a deputado por São José dos Campos. E magoou muito o Cassiano Ricardo. Para se justificar, o João Cursino fala o quê? Para que eu vou lançar esse Cassiano Ricardo, se ele sequer vem para São José, se ele não gosta da cidade, ele nunca trouxe benefício nenhum para a cidade, o que não corresponde com a verdade, que é meio mentira. Aí tem um poema que o Cassiano escreve, que é um desabafo, que chama alguma coisa oficial de gabinete, depois eu posso até te passar o nome, e que ele, pedidos são oficial de gabinete, e que ele mostra, né, o pessoal de São José indo pedir para ele, que era um oficial de gabinete do governo de São Paulo, pedindo escola, pedindo caixa d'água, pedindo estrada. Ele vai contando isso daí. Então, essa recusa que ele tem e a propagação, né, dessa mentira, né, e começaram a falar, não vem porque não gosta de São José, tal, isso é uma bobagem imensa, Ele vem muitas vezes anonimamente. Ele tinha um hábito muito interessante, ele saía aqui no começo, São José era muito pequena, né? Então, assim, no final da noite, né, o começo da madrugada aqui, né, com a São José que esfriava muito, ele saía com um sobretudo, ele andava com um guarda-chuva pendurado num braço, e ele ia para o centro da cidade, aquela figura de um homem alto, magro, né, com sobretudo e tal, naquela bruma que vinha do banhado e tal, você via aquela personagem meio até fantasmagórica, né? Você viu uma coisa meio lúdica, né, na verdade, passando e parando em frente a uns prédios, que são prédios históricos, né? Ele ia andando e ele ia provavelmente rememorando a infância dele, né? E ele teve ele volta a ter uma relação bem mais próxima com a cidade, na verdade, quando se tem uma aproximação, né, já em meados da década de 60, um pouco antes da Semana Cassiano Ricardo, e que ele vem aqui e compra um terreno no cemitério do centro para ser sepultado aqui. Aí ele já é reconhecido, aí ele já tem as pessoas se aproximando dele, inclusive com uma desenvoltura maior, tá? Aí o Cassiano já tinha os seus 70 e poucos anos de idade. Aí ele vai se reconciliar com São José, né? O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe outros programas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.